Hoje falaremos sobre um homem que incendiou Atenas, mas também é citado no Antigo Testamento por salvar os judeus do extermínio. O governante, chamado de tirano louco pelos gregos, era amado pelo seu povo por ser devoto e reflexivo, cumprindo a vontade de Deus. Ele governou um império que foi um dos maiores que o mundo já conheceu. Seu poder se estendia do Vale do Indo, no leste, até o Egeu e o Egito, no oeste. Dos desertos da Ásia Central às costas do norte da África, ele ergueu palácios tão magníficos que suas ruínas impressionam qualquer um. 2.500 anos depois, ele lançou uma invasão à Grécia com algo entre 100 mil e mais de 1 milhão de homens, e ele perdeu. O nome dele era Xerxes, também conhecido como Assuero, e sua influência política e religiosa em todo o mundo antigo é uma das mais notáveis e incompreendidas de toda a história. E hoje vamos falar sobre tudo isso, então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento de história. E aí cara, bem-vindo de volta ao acampamento de história. Sou Mark Gaon, obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde toda semana exploramos histórias fascinantes e polêmicas da história. Sim, este é o lugar, a tenda onde me sento toda semana tentando entender tudo o que aconteceu. É isso que faço aqui, e há muita coisa acontecendo, não sei se você sabe. Muita coisa aconteceu ao longo dos anos, e estou só tentando acompanhar, já que cheguei nos anos 90, aqui estou, explorando um dos líderes mais fascinantes e incompreendidos da história. Antes de começar, agradeço por assistir. Toda vez que você clica no conteúdo, comenta, curte, você realmente faz meus sonhos se tornarem realidade. Você mantém as luzes acesas no acampamento e, claro, mantém o fogo aceso. Quero também mandar um abraço para todos do Patreon, patreon.com/acampamentoganhon. Esse é o santuário interno, que é o fogo, e é no fim das contas onde as pessoas se reúnem, sabe? Então, se você está interessado em se aproximar, conversar com pessoas que pensam como você e se conectar com seus colegas de acampamento, esse é o lugar para fazer isso. Tudo bem? E eu espero que você se junte a nós e se torne mais você mesmo. Esse é o Camp Gagnon no Patreon.com. Agora, isso também não seria possível sem meu bom amigo Cristos, ele está lá no Patreon. Como vai, Cristos? Estou ótimo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Beleza. Nem perguntei, cara, você tem gostado de conversar com o pessoal do nosso Patreon? Eles são ótimos? Tudo bem, beleza. Era só isso que a gente precisava agora. Vamos falar desse cara, Rei Xerxes. Beleza, tenho muitos comentários. A gente fez um episódio, não lembro qual foi, mas era sobre o Irã. E muita gente falou, cara, vocês têm que falar do Xerxes, né? Tipo, eram vários comentários repetidos. É tipo, cara, você tem que falar do Xerxes. Então eu pensei, beleza, vamos lá. Já ouvi esse nome antes, é um nome maneiro. Se você conhece um garoto chamado Xerxes, você pensa, ah, esse aí é um persa casca-grossa. Vai ser o nome do meu primeiro filho. Sério mesmo? Acho que sim. Cara, como grego, isso é um trabalho insano. Posso dizer... Você não pode fazer isso, não vou deixar. Depois explicaremos porque isso é engraçado. Mas basicamente, esse cara, Xerxes, quero dizer, um dos líderes mais interessantes e importantes de toda a história antiga. Hoje vamos abordar todos os detalhes do motivo. Não sou historiador, apenas compartilho minha pesquisa. Se esqueci algo, comente e me avise. Agora vamos começar. Então, para entender Xerxes, você realmente precisa entender de onde ele veio e quem eram seus pais e avós. Então, Xerxes na verdade herda um império conhecido como Império Aquemênida. E ele foi, por praticamente todos os critérios, a primeira verdadeira superpotência de toda a história da humanidade. Mas de onde vem esse império? Bem, tudo começa com Ciro, o Grande. Este é o avô de Xerxes. E em meados do século VI, Ciro uniu os persas e os medos, conquistou a Babilônia e construiu um império que se estendia por todo o Oriente Próximo. Agora deixe-me dizer também que isso foi no século VI a.C. É assim que isso aconteceu há muito tempo. E Ciro era único no sentido de que ele realmente era amado pelo povo. Isso é raro entre conquistadores antigos, pois normalmente eles apenas destroem e aniquilam todos os povos das cidades conquistadas. Mas Ciro era diferente, conhecido por sua tolerância. Por exemplo, conquistou a Babilônia em 539 a.C. Ele libertou o povo judeu do cativeiro e permitiu seu retorno a Jerusalém para reconstruir o templo. E a Bíblia hebraica realmente chama Ciro de ungido de Deus, o que basicamente o compara a uma figura messiânica, de certa forma. E na história e teologia judaica e cristã, isso é algo enorme. E então, depois de Ciro, veio Dário I, e esse é o rei que basicamente levaria o império ao seu auge. Agora Dário era um nobre persa que se casou com a filha de Ciro, Atasa. Atasa é uma das mulheres mais proeminentes de toda a história persa e iraniana. E é interessante porque Dário não herdou o império por sangue, embora ele pertencesse a um ramo diferente da família Aquemênida. Agora Dário I era menos um conquistador e mais um administrador.
Ele dividiu o império em províncias chamadas satrápias, cada uma governada por um sátrapa. Eles respondiam diretamente ao rei, algo incomum na época, já que normalmente ele controlava tudo. Mas essa pessoa, esses sátrapas basicamente tinham controle regional sobre diferentes partes do império, quase como estados de certa forma. Era um sistema governamental moderno e progressista. Ele também padronizou pesos, medidas e moedas em todo o império. Ele construiu a famosa Estrada Real, uma rodovia que se estendia por cerca de 1.600 milhas de Sardes, no oeste da Turquia, até Susa, no atual Irã. Um mensageiro real levava cerca de uma semana para cruzar toda a extensão usando o sistema de revezamento com cavalos e cavaleiros. Assim, uma mensagem podia ir da costa do Egeu até Susa em cerca de 7 dias, algo que nenhum outro império na Terra igualava. Na época, até Heródoto, um historiador grego antigo, ficou impressionado com isso. Ele chegou a escrever: nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem esses mensageiros de completar rapidamente suas rotas designadas. Agora pense nisso. Se você consegue mover informações, dinheiro e outras coisas realmente importantes para administrar um império por essas distâncias enormes mais rápido do que outras pessoas, você simplesmente vai conseguir crescer mais rápido. E agora, se esse sistema soa familiar para você, é porque o Serviço Postal dos Estados Unidos literalmente adotou uma versão dessas palavras como seu lema não oficial, inspirado em uma descrição do sistema de correio persa de 2.500 anos atrás, literalmente, o Serviço Postal dos Estados Unidos. Tipo aquela vibe do Pony Express, eles estavam pegando emprestado aquela mensagem que Heródoto escreveu sobre os persas para usar na própria comunicação deles. É louco. E agora, além de tudo isso, Dário construiu Persépolis. Agora Persépolis não era uma capital no sentido tradicional. O império tinha vários centros administrativos, incluindo Susa, Babilônia e vários outros lugares. Mas Persépolis era o coração cerimonial do império. Lá, o rei recebia tributos de todas as nações sob seu domínio, realizava grandes festivais e exibia o imenso poder da Pérsia ao mundo. Dário iniciou a construção por volta de 518 a.C., e o complexo ainda estava sendo ampliado quando Xerxes assumiu o trono. Xerxes nasceu cerca de 518 a.C., mesmo ano da fundação de Persépolis. Sua mãe era Tossa, a mulher que mencionamos antes, filha de Ciro, o Grande. Isso significava que Xerxes tinha o sangue do fundador do império e de seu maior administrador. Dário não era o filho mais velho, esse era seu meio-irmão Artabazanes, mas a Tossa era a esposa mais importante de Dário. E o fato de Xerxes ser neto de Ciro lhe dava muita legitimidade que os outros príncipes simplesmente não podiam igualar. Como em todo o reino antigo, até hoje a sucessão ainda é um grande problema. Quando um monarca tem um filho, provavelmente terá várias esposas. E no fim das contas, todos esses filhos serão príncipes. Mas é o filho com a linhagem mais pura, ou o filho favorito do monarca, que vai acabar assumindo o trono. Ou pode haver batalha, guerra civil, assassinato, vai saber. Mas nesse caso, foi Xerxes quem assumiu o trono. Então, quando Dário morre em 486, Xerxes ascende e basicamente assume o controle do império mais poderoso da Terra. Ele tinha cerca de 32 anos na época, mas Xerxes não tinha um dia fácil ao assumir esse novo papel. Ele não herdou um reino pacífico, mas sim uma crise, entende? Havia dois grandes problemas que Xerxes enfrentava no momento em que assumiu o poder. O primeiro problema era o Egito. Veja, o Egito nessa época havia se revoltado contra o domínio persa em 486, e isso foi bem na época em que Dário havia falecido. E a rebelião precisava ser esmagada antes que pudesse inspirar todas as outras províncias a seguirem o mesmo caminho. Agora, Xerxes agiu rapidamente. Em 484, ele já havia suprimido a revolta egípcia com uma eficiência impressionante. Basicamente, tirou do Egito muitos dos privilégios que ele realmente tinha desfrutado sob o governo de Dário e imediatamente colocou seu irmão Aquêmenes como sátrapa. Esse era um Xerxes que realmente entendia que impérios são mantidos tanto pela determinação quanto pela administração. O segundo problema era a Babilônia. A Babilônia tinha sido uma joia do império, uma cidade antiga, rica e culturalmente significativa, que tanto Ciro quanto Dário haviam tratado com grande respeito. Mas mais uma vez, a Babilônia também se revoltou, possivelmente 2 vezes durante os primeiros anos em que Xerxes estava no trono, e a resposta de Xerxes a essa rebelião foi extremamente severa. Fontes gregas e outras posteriores afirmam que ele danificou o principal templo da Babilônia e levou, ou possivelmente até destruiu, a estátua dourada de Marduk. Esse era o principal deus da Babilônia, e tal ato seria considerado extremamente sacrílego pelos babilônios.
Até hoje, estudiosos modernos estão divididos sobre o tema. Alguns veem esses relatos como exageros ou talvez interpretações equivocadas, então o destino final da estátua ainda é debatido. O que não se discute é que Xerxes foi muito mais severo com a Babilônia do que os anteriores. E a cidade nunca recuperou totalmente seu antigo status dentro do Império, então o Império de Xerxes estava praticamente em chamas. E no meio de tentar apagar esses incêndios, ele voltou a uma velha rixa de família. E essa é a Grécia. Desculpa, Cristos, agora. Em 490 a.C., Dário havia enviado uma invasão, basicamente, através do Mar Egeu para punir os atenienses por apoiarem uma revolta na província persa da Jônia. Essa invasão terminou em humilhação na Batalha de Maratona, onde um exército ateniense muito inferior em número derrotou os persas na praia perto de Atenas. Dário estava planejando uma segunda invasão, muito maior, pouco antes de falecer. Então Xerxes basicamente herdou esse problema de que ele não podia aceitar essa falta de respeito e essa espécie de guerra indireta com os atenienses. E de acordo com Heródoto, a principal fonte grega para praticamente tudo o que acontece a seguir nessa história, Xerxes inicialmente não tinha interesse em invadir a Grécia. Seu primo Mardônio e outros conselheiros o incentivaram, argumentando que a ofensa da Grécia à honra persa não poderia ficar sem resposta. Se permitirmos o desrespeito deles, todos nos desrespeitarão. Foi todo um processo assim. Heródoto até descreve Xerxes tendo sonhos perturbadores que o impulsionavam para a invasão, como se fossem os próprios deuses estivessem exigindo que ele fizesse isso. Agora precisamos pausar rapidamente para falar sobre Heródoto. Basicamente, ele é o motivo de sabermos a maior parte do que sabemos sobre Xerxes, mas também é o motivo pelo qual muito do que sabemos pode, na verdade, estar errado. Veja, Heródoto escreveu suas histórias em meados do século V a.C. e elas continuam sendo uma das obras mais importantes da literatura antiga. Alguns o chamam literalmente de pai da história. Mas ele era grego e estava escrevendo para um público grego, e seu relato sobre as guerras persas foi inevitavelmente moldado pelo viés grego. Nos registros de Heródoto, os persas são frequentemente descritos como arrogantes, excessivos e tolos, basicamente como você descreveria um inimigo. Enquanto os gregos são muito, você sabe, corajosos e inteligentes, e eles amam a liberdade e todas essas coisas, certo? Xerxes, em especial, surge como alguém emocional e impulsivo, sujeito a explosões de raiva. Segundo Heródoto, ele chicoteia o mar após uma tempestade destruir sua ponte, punindo o oceano. Depois, decapita seus engenheiros. Ele é, em resumo, tudo o que os gregos acreditavam que um rei bárbaro seria. Se você já assistiu ao filme 300, conhece o rei Xerxes como o tirano que lidera tropas contra 300 espartanos. E você sabe, é por isso que essa representação existe, porque ela é um produto, sabe, da propaganda grega e filtrada por 25 séculos de narrativa ocidental. Como diz o ditado, os vencedores escrevem a história. Por isso, se os registros são gregos, refletem a visão deles. Isso molda como vemos os inimigos deles. Certo, Cristos ou a verdade, ou talvez vamos apenas ver, tudo bem? Acho que o verdadeiro Xerxes é mais complexo. Então, nosso amigo Heródoto e nossas fontes gregas provavelmente são um pouco tendenciosos ou... corretos. Então a gente só precisa levar isso em consideração quando for consultá-los. Agora, a boa notícia é que também temos algumas fontes persas. Xerxes deixou inscrições em Persópolis e em Nakhrostan que basicamente mostram uma imagem completamente diferente. E nessas descrições, Xerxes se apresenta como um governante muito piedoso e deliberado que age sob a orientação de, você sabe, de Ahura Mazda, o deus supremo do zoroastrismo. Ele não se descreve como um tirano furioso, claro, que tirano se descreveria assim, mas ele continua se descrevendo como justo e mantenedor da ordem cósmica. E claro, essas inscrições são propaganda. Por outro lado, nunca citam as derrotas e mostram o rei como servo de Deus. De certo modo, elas contrapõem a versão grega e os relatos de Heródoto. A verdade deve estar no meio termo. Avançando no tempo, Xerxes está se preparando para sua invasão à Grécia. Agora, pelos padrões antigos, o que ele reúne é incompreensível. Tudo bem, então mais uma vez, Heródoto afirma que Xerxes marchou com 1,7 milhão de soldados, além de cavalaria e uma enorme frota naval. Atualmente, quase nenhum historiador moderno acredita nesse número. Eles consideram impossível que fossem 1,7 milhão só pela logística. Você não consegue alimentar 1,7 milhão de pessoas durante uma campanha, e não consegue fornecer água suficiente para elas. É simplesmente impossível.
As estimativas modernas variam de cerca de 100 mil, talvez, 300 mil, o que ainda é insano, e aproximadamente uma frota de 600 a 1.200 navios de guerra. Mesmo na menor estimativa, talvez fosse a maior força militar que o Mediterrâneo antigo já havia visto até então. E mesmo com 100 ou 200 mil homens, estamos falando literalmente de uma cidade de homens vindo para te matar, destruir você e seu povo, e levar tudo o que você já teve. Pense bem, hoje os preparativos levariam anos. Xerxes mandou cavar um canal pela península do Monte Athos, no norte da Grécia. Esse é um enorme projeto de engenharia que ele criou para evitar águas traiçoeiras que já haviam destruído uma frota de Dário. Ele ordenou a construção de 2 pontes flutuantes sobre o Helesponto, estreito que separava a Ásia da Europa, hoje entre Turquia e Grécia. Aproximadamente, e cada ponte tinha cerca de 1 milha sobre águas abertas, até que uma tempestade destruiu o primeiro conjunto de pontes. Heródoto nos conta que Xerxes ordenou que o próprio mar fosse açoitado 300 vezes e que correntes fossem lançadas na água como punição. Ele estava basicamente tentando punir o mar, ou o deus do oceano, para mandar um recado tipo: "Ei, não mexa nas minhas coisas." Ele ordenou a decapitação dos engenheiros e construiu outra ponte. Mas isso ocorreu mesmo? Não sabemos. Novamente, há registro tendencioso de fontes gregas. É o tipo de história que gregos gostavam de contar sobre Xerxes ou reis persas. A ponte dele foi destruída e ele matou todos os amigos. Esse cara é maluco, né? Não sabemos ao certo. Mesmo que a história do chicote seja exagerada, as pontes provavelmente eram reais e uma maravilha da engenharia. Havia centenas de navios basicamente amarrados lado a lado, com tábuas colocadas sobre eles. Para criar uma estrada larga o suficiente para que um exército marchasse sobre o mar, dizem que o exército levou 7 dias só para atravessar, e então, na primavera de 480 a.C., Xerxes liderou suas forças para a Grécia. Os gregos estavam apavorados e infelizmente muito divididos. Muitas cidades-estado gregas simplesmente se submeteram à Pérsia sem lutar, oferecendo, você sabe, água e comida como símbolos de rendição. Atenas e Esparta, que decidiram resistir, estavam em desvantagem numérica. Sua primeira defesa era a estreita passagem de Termópilas, na Grécia Central. Essa é a parte que quase todos conhecem, seja por assistir 300 ou ouvir sobre a história, ou pelo menos acham que sabem. Veja, o rei Leônidas de Esparta levou uma pequena força de cerca de 700 soldados gregos, incluindo seus famosos 300 espartanos. Ele defendeu a passagem estreita contra o grande exército de Xerxes por 3 dias. A passagem era tão estreita que, apesar da superioridade numérica, os persas eram praticamente insignificantes diante dos espartanos e outros gregos. Só conseguiam enviar poucos homens por vez, e os hoplitas gregos armados os derrotavam em ondas. Mas isso é o que realmente é interessante, porque a Batalha das Termópilas na verdade não foi uma vitória grega. Efialtes, um comerciante grego, revelou aos persas um caminho na montanha que permitiu flanquear os gregos. Quando Leônidas percebeu que estavam cercados, dispensou a maior parte do exército grego e ficou com seus 300 espartanos para lutar. E, infelizmente, foram aniquilados. O curso da resistência ficou claro quando Xerxes avançou e destruiu as cidades de Platéia e Téspias, além das casas dos aliados que ficaram ao lado de Esparta. Agora, Xerxes continuou marchando para o sul, e Atenas estava diretamente em seu caminho. Mas, quando o exército persa chegou, encontrou Atenas quase vazia. Os atenienses já tinham evacuado e Xerxes mandou incendiar toda a cidade. A Acrópole, a colina sagrada que era o coração de Atenas, e você sabe, todos os seus templos e tudo mais, foi destruída. Esse ato teria tido consequências enormes. Quero dizer, queimar Atenas se tornaria um grito de união para os gregos e, eventualmente, serviria como justificativa quando Alexandre o Grande queimou Persépolis mais de um século depois. Mas o triunfo de Xerxes em Atenas foi ainda mais curto do que isso. O momento que definiria toda a invasão basicamente aconteceu no mar. Durante a Batalha de Salamina, em setembro de 480 a.C., o comandante ateniense Temístocles atraiu a enorme frota persa para os estreitos canais entre a ilha de Salamina e o continente grego. Essas águas eram tão estreitas que a vantagem numérica dos persas virou desvantagem, repetindo Termópilas, mas no mar. Os navios deles estavam tão apertados que não conseguiam manobrar, e as triremes gregas, menores e mais ágeis, simplesmente os destruíram. Heródoto nos conta que Xerxes assistiu à batalha de um trono dourado montado na margem, literalmente sentado em terra, observando o oceano, e todos os seus soldados lutando. Ele realmente viu sua marinha ser destruída em tempo real. Se esse detalhe é verdadeiro ou não, não sabemos, mas o resultado foi devastador.
Xerxes perdeu cerca de 1/3 de sua frota em uma tarde. Com a frota enfraquecida e suprimentos ameaçados, Xerxes agiu racionalmente, reduziu perdas e levou seu exército principal de volta para casa. Ele deixou uma grande força sob o comando do general Mardônio para seguir a campanha. Mas no ano seguinte, na Batalha de Plateia em 479, um exército grego combinado derrotou decisivamente Mardônio e suas forças, e o próprio Mardônio foi morto. E nesse mesmo dia, ou talvez em poucos dias, a frota grega destruiu o que restava da marinha persa na Batalha de Mícala, na costa da Ásia Menor. A invasão grega terminou oficialmente, e Xerxes e seus esforços fracassaram. Na verdade, a invasão grega de Xerxes, embora dramática, durou só alguns anos de um reinado de mais de 2 décadas. Ao observar Xerxes, percebe-se que ele dedicou mais tempo a construções do que a conquistas ou guerras. Veja, Xerxes investiu enormes recursos para completar e expandir Persépolis novamente, essa capital cerimonial que seu pai havia começado a construir, e o que ele construiu lá foi realmente impressionante. Então, o Portão de Todas as Nações, às vezes chamado de Portão de Xerxes, era essa entrada cerimonial maciça no complexo de Persépolis. 2 enormes touros de pedra flanqueavam a porta ocidental. Essa coisa gigantesca de touro alado com cabeça humana guardava a entrada oriental, e uma inscrição gigante foi esculpida na pedra. E ela diz, Rei Xerxes diz, pelo favor de Ahura Mazda, novamente, o rei do zoroastrismo, eu construí este portão de todas as nações. Muito mais do que é belo foi construído em Persépolis que eu construí e que meu pai construiu. Então, literalmente, isso aqui é incrível. Eu fiz, meu pai fez, e é isso aí. Como todo monarca antigo, é preciso pôr seu nome nisso. Todo dignitário, visitante ou pessoa trazendo tributo ou quem viesse fazer negócios precisava passar por aqui e atravessar o portão. E isso era um lembrete deliberado de que eles estavam entrando. A presença do grandalhão, o rei dos reis, Xerxes em pessoa. Quero dizer, imagine entrar em Persépolis durante, um antigo festival de Ano Novo de Narus. E Nauruz é uma celebração mais cultural do que religiosa. Então, um monte de pessoas diferentes basicamente se reunia para celebrar o nascimento do Ano Novo. Como você pode imaginar, a celebração de Nauruz mais grandiosa ocorria no coração de Persépolis. Então, você teria delegados de todas as nações passando pelo portão com seus trajes nativos, túnicas babilônicas. Ou então, cada um teria um traje diferente. Os etíopes tinham marfim, incenso e carne assada, várias pessoas de línguas diferentes, com enormes colunas. E não era apenas um palácio, era uma declaração, temos os melhores festivais. É tudo o que você imagina, certo? É o que você faria se estivesse, como na Times Square, na véspera de Ano Novo, bem no coração da cidade de Nova York. Todo mundo se reunia, tentando se exibir. E era isso que eles faziam até naquela época. Xerxes iniciou a construção do Salão das 100 Colunas, também chamado de Salão do Trono, que, quando concluído, foi uma das maiores estruturas cobertas de todo o mundo antigo, com 100 colunas de pedra cada uma com mais de 18 metros de altura, sustentando esse teto maciço feito de madeira de cedro. Os portais traziam desenhos elaborados do rei lutando contra feras míticas. E isso era uma representação visual do papel do rei como protetor da ordem cósmica, por assim dizer. Ele também ampliou a Padana, o grande salão de audiências iniciado por seu pai. Ele acrescentou aos seus magníficos relevos, que retratavam imagens de todas as nações do Império, prestando tributo ao povo persa e ao rei persa. E esses relevos ou desenhos, na verdade, são alguns dos melhores exemplos sobreviventes da arte aquemênida. E eles nos dizem algo realmente crucial sobre como os persas viam seu império. Diferente dos assírios, que exaltavam conquistas e brutalidade em seus relevos, os de Persépolis mostravam pessoas voluntárias, trazendo presentes e itens de suas terras, usando trajes tradicionais. A mensagem era que este império valorizava a cooperação e diplomacia, não só dominação e conquista. Agora, se isso era realmente verdade ou se era propaganda criada por Xerxes e sua corte real. Para basicamente se retratar, de uma forma mais diplomática e esclarecida. Essa é uma outra questão, mas de qualquer forma, a arte é extremamente sofisticada e deliberada para tentar apresentar essa imagem. Xerxes também construiu extensivamente nas cidades de Susa e em Naxerostan, onde seu túmulo final foi esculpido na face rochosa desse penhasco maciço, ao lado dos túmulos de seus predecessores, incluindo Dário. Vale destacar que grande parte do que sabemos sobre Xerxes como construtor não vem de fontes escritas. Na verdade, isso vem dos projetos e das escavações arqueológicas nesses locais, e as próprias pedras acabam funcionando como os melhores registros.
A questão é a seguinte: se você conhece Xerxes pelas guerras greco-persas, provavelmente está vendo apenas uns 10% de quem esse cara realmente foi. Ele participou dessas guerras, venceu algumas batalhas, mas acabou perdendo os conflitos. Mas isso representa só alguns anos de mais de 20 anos de governo. Para o seu próprio povo, ele era um construtor que estava criando essas cidades enormes e essas estruturas gigantes. Ele foi um patrono das artes e da arquitetura, e um rei que expandiu a infraestrutura física e cultural de um dos maiores impérios da Terra, até aquele momento. Neste ponto, você provavelmente já ouviu falar de Xerxes, seja pelo filme 300 ou por outro episódio do History Camp, ou talvez você o conheça de alguma aula da faculdade. Mas você também pode ter ouvido falar dele na Bíblia, como no livro de Esther. Ok, na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento você provavelmente já ouviu a história de Hazaros. Esse foi um grande rei persa que governou 127 províncias da Índia até a Etiópia. Agora na história, Hazaros faz um banquete luxuoso, se livra da rainha Vashti porque ela se recusa a dançar para ele e seus convidados. Eventualmente, ele se casa com uma jovem judia chamada Esther, que escondeu sua identidade por segurança. Quando Ramum, braço direito do rei, planeja exterminar todos os judeus, Esther revela sua identidade ao rei e o convence a impedir Ramum em seu plano para salvar seu povo. Os judeus então são poupados, Ramum é executado e o evento é comemorado no feriado judaico de Purim. Vejam o interessante, muitos estudiosos acreditam que Ahasuerus é na verdade o rei Xerxes. Poucos estudiosos propuseram outras identificações, mas essas permanecem minoritárias diante da teoria do rei Xerxes, que conta com fortes evidências. O nome hebraico para Ahasuerus é amplamente considerado uma adaptação hebraica do antigo nome persa, Keshaesha, que é a forma persa de Xerxes. O nome grego Xerxes vem do mesmo original persa, só que filtrado, você sabe, pelo alfabeto grego e basicamente pela língua grega, em vez do hebraico. Além disso, a descrição bíblica de Ahasuerus e seu império, que se estendia da Índia até a Etiópia, tendo Susa como capital, corresponde perfeitamente ao Império Aquemênida sob Xerxes. Quero dizer, banquetes luxuosos, muita burocracia e decretos reais enviados por todo o reino, como um serviço de correio expresso. Isso se encaixa com o que sabemos sobre Xerxes e a corte persa. A linha do tempo também faz sentido. O livro de Esther situa seus eventos no 3º ano do reinado de Assuero para o banquete inicial e no 7º ano para a escolha de Esther como rainha, o que corresponderia aproximadamente a 483 a 479 a.C. no reinado de Xerxes. Curiosamente, essa lacuna entre o 3º e o 7º ano é exatamente quando Xerxes estava ausente, liderando sua invasão à Grécia. Alguns estudiosos sugeriram que a busca por uma nova rainha começou após o retorno de Xerxes de sua fracassada campanha grega, o que explicaria perfeitamente o momento. Mas nem todos os estudiosos concordam, e essa identificação tem problemas. Por exemplo, o livro de Esther não é confirmado nos registros persas. Não há menção de uma rainha chamada Esther ou Vasti em nenhuma inscrição persa, embora francamente isso não seja necessariamente surpreendente. Muitas inscrições reais persas normalmente não discutem a vida pessoal do rei, e você sabe, seus romances desse jeito. Heródoto, o historiador grego, nomeou a rainha de Xerxes como Amestris, não Esther ou Vasti. Embora alguns estudiosos tenham tentado conectar Amestris a, você sabe, alguns desses outros nomes, como Esther ou Vasti, por meio de alguns estudos linguísticos, mas novamente isso não é realmente conclusivo. Há também controvérsias históricas. Por exemplo, o livro de Esther relata Assuero emitindo um decreto permitindo aos judeus se defenderem e matarem seus inimigos em todo o império. Isso teria sido um evento gigantesco em todo o império, que teria deixado algum vestígio nos registros persas ou gregos. A história possui características literárias, como reviravoltas dramáticas, nomes simbólicos e uma estrutura de enredo típica de um romance ou livro. Isso levou muitos estudiosos a considerarem Esther como uma novela histórica, uma história ambientada em um mundo real, mas moldada como um conto de origem de festival para esse feriado de Purim, em vez de um evento real. Isso ainda é debatido por historiadores atualmente, devido ao suposto alcance dos eventos, o decreto em todo o império, as mortes em massa e a reviravolta de última hora, e chegando bem perto do limite e então salvando o dia no último segundo. O silêncio das fontes persas e gregas sobre esses eventos é um dos principais argumentos contra a narrativa de Xerxes no livro de Esther. Atualmente, o consenso acadêmico, se é que existe, é basicamente este. O livro de Esther se passa, você sabe, em um cenário amplamente preciso de uma corte persa sob Xerxes, e Assuero é quase certamente uma representação de Xerxes.
Mas os eventos da história, a conspiração contra os judeus, a intervenção de Esther e as mortes, podem ser algum tipo de elaboração literária em vez de um relato histórico estritamente documentado. O livro pode preservar memórias genuínas de como era ser judeu no Império Persa no século VI a.C. ou algo assim. Mas apenas envolto em uma estrutura narrativa criada para explicar e celebrar o festival de Purim, o que não se discute é o impacto cultural. Purim continua sendo um dos feriados mais alegres do calendário judaico. Eu, na verdade, fui ao Purim em Williamsburg no ano passado. Eu cheguei lá. A festa é enorme, com luzes, caminhões de música e celebração pela sobrevivência e salvação da comunidade no último minuto. E no centro dessa celebração está um rei persa que, sejam os detalhes históricos ou literários, representa a relação complexa entre a diáspora judaica e o império que tanto os governou quanto, em certos momentos, pode até tê-los protegido. Então, só um detalhe interessante, e acho que vale a pena mencionar se vamos fazer um episódio sobre Xerxes. A religião é uma parte enorme do reinado de Xerxes. Ele valorizava muito a liberdade religiosa. E ele próprio é até mencionado na Bíblia cristã e no Antigo Testamento hebraico, você sabe. Mas agora vamos dar uma olhada no ato final da vida de Xerxes. Depois de sua campanha grega, Xerxes se afastou em grande parte do aventureirismo militar. Ele parou de ir a campanhas e os últimos 15 anos do reinado são pouco documentados. Fontes gregas perdem interesse após as guerras greco-persas, enquanto inscrições persas focam em projetos de construção, em vez de falar sobre sua vida cotidiana ou a monotonia do seu reinado ou as narrativas políticas ao redor da sua época. O que sabemos é que Xerxes continuou governando o império, continuou construindo estruturas enormes e parece ter mantido a estrutura administrativa básica que seu pai havia estabelecido. O Império não colapsou após a derrota grega. Pelo contrário, o Império Aquemênida durou mais um século e meio, até que Alexandre o Grande realmente o destruiu em 330 a.C., mas o fim de Xerxes foi infelizmente muito violento. Em 465 a.C., Xerxes foi assassinado em seu próprio palácio, e os detalhes aqui, mais uma vez, vão variar dependendo das fontes. Tásios, um médico grego que mais tarde serviu na corte persa e escreveu uma história chamada Pérsica, nos dá o relato mais detalhado. Embora Tísio seja geralmente considerado menos confiável do que Heródoto, de acordo com a versão mais comum da história, é basicamente isso que acontece. Tudo bem, o comandante da guarda real, basicamente esse cara chamado Artabano, conspirou para matar o rei. Alguns relatos dizem que Artabano assassinou Xerxes em sua cama durante a noite. Outros fornecem uma conspiração mais elaborada envolvendo eunucos e intrigas palacianas. E até Aristóteles conta outra versão em que o príncipe Dário, que era o filho mais velho de Xerxes, foi morto primeiro. Depois Xerxes, invertendo a ordem normal dos acontecimentos. Esses relatos divergentes sobre a morte de Xerxes mostram como a história se torna obscura quando fontes têm interesses próprios. Sinceramente, é parecido com o funcionamento das notícias até hoje. A história que ouvimos depende de quem a conta, quando e por quê. Em seguida, ocorreu uma sangrenta luta pelo poder. Artabano tentou manipular a sucessão, talvez querendo tomar o trono para si. Ele supostamente contou ao filho de Xerxes, Artaxerxes, que o assassinato havia sido cometido por seu irmão, o príncipe Dário, levando Artaxerxes a matar o próprio irmão. Você vê o que acontece. O guarda-costas mata Xerxes e diz ao príncipe que outro príncipe foi o responsável e que ele deveria matá-lo. Então, quando Artaxerxes finalmente descobre a verdade, ele mata Artabano. Quero dizer, que bagunça. E então Artaxerxes I assume o trono e governa por mais de 40 anos. Na verdade, ele é o rei persa mais citado nos livros posteriores da Bíblia hebraica, como Esdras e Neemias. Ambos mencionam Artaxerxes em conexão com a reconstrução de Jerusalém, e então Xerxes foi enterrado em Naquerostã. Isso é basicamente como um túmulo escavado na face de um penhasco ao lado de seu pai, Dário. A fachada do túmulo mostra o rei em pé sobre uma plataforma sustentada por representantes de todos os povos de seu império, com o símbolo alado de Ahura Mazda. Novamente, aquele deus do zoroastrismo pairando acima e uma declaração final de legitimidade e favor divino, basicamente congelada para a eternidade. A imagem do rei oriental tirânico afundado em luxo enquanto seus súditos sofrem tornou-se meio que um estereótipo no pensamento europeu. Acredito que isso vem muito de Heródoto, fontes gregas, legado de Xerxes, possivelmente da Bíblia e, claro, de Alexandre o Grande. Se ele vai destruir um reino, precisamos de uma justificativa.
Então, como resultado, muito do nosso entendimento sobre Xerxes foi moldado por essa perspectiva. Mas a pesquisa moderna vem contestando essa narrativa há muito tempo. O Império Aquemênida, longe de ser apenas, você sabe, uma tirania brutal, foi em muitos aspectos um dos governos de maior escala e mais progressistas do mundo antigo. Ele praticava a tolerância religiosa e permitia que os povos do Império mantivessem língua, costumes e governança local. Ele estava construindo estradas, tinha um sistema postal, padronizou o comércio e a cunhagem de moedas e todas essas coisas. E realmente manteve uma paz relativa em um território enorme, indo desde o rio Indo até o mar Egeu. Alguns escritores modernos elogiaram as políticas dos Aquemênidas, como permitir que os súditos mantivessem sua língua e religiões. Como um ancestral distante de ideias posteriores sobre pluralismo imperial, direitos humanos e esse tipo de coisa. Agora, isso pode ser um exagero, mas isso destaca como o domínio persa podia ser diferente em comparação com muitas cidades-estado gregas, onde a democracia era limitada apenas aos homens que possuíam terras e a escravidão estava por toda parte. Esse tipo de coisa. Agora, isso não significa que a Pérsia era um estado liberal moderno, mas isso significa que a Europa... Bom, pessoas de lá, ruim. Isso nos diz muito mais sobre como a política posterior foi escrita para o público americano e europeu. Xerxes não era o monstro descrito pelos gregos, nem o rei perfeito que dizia cumprir a vontade de Deus. Ele era o governante desse enorme império e estava lidando com rebeliões e conquistas, guerras e construções, políticas religiosas e todo tipo de coisa, e, claro, assassinatos. E ele fazia tudo isso ao mesmo tempo. Então é claro que tomou decisões que às vezes foram boas e outras terríveis. Ganhou algumas batalhas, perdeu outras, assim como todo líder da antiguidade. Não é tudo de um jeito só. Em outras palavras, ele era humano. Infelizmente, com Xerxes sendo reduzido a uma caricatura, o vilão para os gregos, certo, Cristos, Com certeza. os gregos precisavam de um tirano para que a vitória tivesse significado, certo? Se Alexandre o Grande destrói uma cidade, supõe-se que sejam pessoas más. A Bíblia cria um rei forte para destacar a coragem de Ester. Hollywood quer espetáculo. Sob todas essas camadas de narrativa está o verdadeiro rei, quem construiu o grande portão de todas as nações e organizava os festivais grandiosos. E rezava para Ahura Mazda, a divindade zoroastrista. E muito disso quase se perdeu. E talvez essa seja a lição, que a história, como sabemos, não pertence às pessoas que a vivem. Ela pertence a quem a conta, geralmente os vencedores. Então talvez seja a hora de tentarmos, sabe, ouvir as pessoas de verdade. Mas isso, meus amigos, é uma história resumida da vida do rei persa, Xerxes. Quero dizer, interessante. Creso, você vê esse cara que tentou destruir você e seu povo de forma diferente. Bem, nós o derrubamos. Quero dizer, precisamos voltar. É, tudo bem, tipo, você perdeu uma Termópilas. Você não vai ganhar todas. Gosto disso, de ver você ser derrotado por um traidor do próprio grupo. Viu? Foi isso que precisou. É verdade, às vezes é alguém do seu próprio grupo que te derruba. Isso é louco, que doideira. Tentei te avisar. Fato, né? Olha só. Quero dizer, sim, acho que Xerxes é um líder interessante, lembro de ouvir falar dele, mas é engraçado como você cria essa imagem de alguém na história, e aí você pensa, ah, esse cara era tipo um senhor da guerra, e depois você fica tipo, ah, foram tipo 3 anos, ele estava lutando um pouco, e na maior parte do tempo só ficava lá, construindo coisas. Naquela época a expectativa de vida era menor, então isso já era muito tempo. É um tempo considerável. Você tá tão preso a uma guerra antiga, cara, supera isso, sabe? Vocês precisam parar com essa história dos gregos e essa história antiga. Nós vencemos? Tudo certo? O que acham? Se for grego, me avise. O Crisos está maluco? Se for persa, diga o quão idiota é o Cristos. De qualquer forma, enquanto eles debatem sobre você, isso me faz sorrir. Eles vão dizer que eu terminei de qualquer jeito? Eu te disse, eu vejo as transcrições de IA dos comentários dos episódios e é tipo a coisa número 1. É tipo um discurso severo e negativo sobre as constantes intervenções do Cristos. Mas aí acha que eu sou um co-apresentador, o que é legal. Quero dizer, olha pra gente, você nunca vai conseguir uma câmera enquanto eu viver, mas não é ruim. Nós temos uma câmera bem aqui. Não. Acho que está quebrada. Tenho quase certeza de que está quebrada. De qualquer forma, por favor, deixe um comentário, me diga o que você acha. Se vocês gostam de mais conteúdo de história, ótima notícia. Fazemos esses episódios toda semana. Também temos o acampamento de religião, onde mergulhamos fundo em todos os temas religiosos do momento. Também temos o acampamento Gagnon, canal principal, onde debatemos temas variados e entrevistamos pessoas muito mais inteligentes que eu. E claro, temos o Patreon em patreon.com/acampamentogaon, o site de produtos Camp RD, e também estou viajando com Mark Ganon ao vivo. No fim do ano vou passar por vários lugares com uma hora nova que espero que vocês gostem.
E como sempre, se você curte o acampamento de história, ótima notícia. Fazemos isso toda semana e eu vejo todos vocês no futuro para falar sobre o passado. Paz!